boa noite. Boa noite. Supremo rejeita pedido de 4 condenados do mensalão que queriam novo julgamento. No Rio, o principal suspeito nega ter acendido o rojão que matou o cinegrafista e acusa o outro preso. Viajar espremido já se tornou rotina dentro dos trens da CPTM e do metrô paulistano. Mais um ônibus é incendiado em São Paulo. Desta vez foi no Capão Redondo, periferia da Zona Sul. Um ano após a promessa de Alckmin, cerca de 3.600 presos ainda estão nas delegacias. O sistema Cantareira de água continua baixando e atinge um dos menores níveis da história. E no Bom Retiro, fotos ao ar livre lembram moradores de um dos bairros mais antigos da capital. Passageiros que enfrentam um sufoco no transporte público se uniram em uma campanha pelos direitos do consumidor na internet. Lançado há 5 dias, o site Cansei de Ser Sardinha convida os usuários de ônibus, trens e metrô a compartilharem fotos e vídeos que mostrem a situação e os problemas do transporte como uma forma de reivindicar soluções. Estação Brás, 7h30 da manhã. Quando finalmente entramos no 7º trem que passava, foi possível ter uma ideia de como é a viagem dos usuários do metrô de São Paulo. Muito gente, muita gente consegue respirar. Quando as pessoas se mexem, você se mexe junto. Aqui na Sé, uns entram, outros saem e a gente é empurrado. Essa é a realidade de muita gente que tem o transporte público como única alternativa. Nos trens da CPTM, a situação não é diferente. Esta senhora não conseguiu entrar, tentou sair e ficou com o pé preso na porta. Aqui no Brás, a gente vai tentar pegar o trem da CPTM com direção à Luz. Já passou esse primeiro trem completamente lotado, a senhora foi inclusive com o pé preso na porta, a gente vai aguardar o ônibus. Em nosso vagão, uma senhora que vinha de Guaianazes se levanta depois de alguns minutos sentada no chão. Ela estava sentindo tontura, estava muito quente. Hoje está ruim, não sei porquê, está demorando muito. Já está uns 40 minutos, estamos aqui ainda. E depois da viagem, o silêncio durante o trajeto também apertado em direção à saída. Nós circulamos apenas por algumas estações do metrô e dos trens de São Paulo. Na estação do Brás, nos 30 minutos que ficamos aguardando para conseguir entrar no metrô, 2 mulheres tiveram que ser retiradas dos vagões porque não suportaram o mal-estar causado pelo aperto e pelo calor. A maioria dessas pessoas enfrenta estes e outros problemas todos os dias. As falhas nos sistemas, por exemplo, estão entre as 146 irregularidades encontradas no transporte público de São Paulo e Belo Horizonte, segundo um estudo feito pelo IDEC em setembro do ano passado. A pesquisa dá embasamento à campanha Cansei de Ser Sardinha, lançada este mês pelo site Catraca Livre. A ideia é que, por meio do Tumblr, uma plataforma de compartilhamento de arquivos, os usuários do transporte público possam fazer denúncias sobre as condições e os problemas enfrentados. O objetivo é unir forças, ou, nas palavras dos criadores, criar um mosaico do desespero para que os transtornos do transporte sejam solucionados. Há 5 dias no ar, a plataforma já recebe cerca de 40 fotos por dia, retratos de uma realidade que a Caroline tem enfrentado todas as manhãs. Você saiu desse trem aqui agora? Você vai pegar outro? Pra onde? Pra Paulista? Quanto tempo você está no transporte? 2 horas. 2 horas? Como é que você acha que é o trem aqui em São Paulo? Um lixo. Um lixo. Por quê? Porque sim. Apertado? Sempre lotado. Mais um coletivo é incendiado em São Paulo. Desta vez, a ocorrência foi no Capão Redondo, na zona sul da cidade. Por volta das 11 da noite de ontem, um grupo abordou um ônibus que fazia a linha Jardim São Bento, Terminal Capelinha. Os bandidos obrigaram cerca de 40 passageiros a descer e atearam fogo ao veículo. Ninguém ficou ferido e ainda não se sabe o que motivou a ação.
Desde o início do ano, já são 38 ônibus queimados na capital paulista. Outros 66 foram depredados em diferentes distritos da cidade e da região metropolitana. Há um ano, o governador Geraldo Alckmin prometeu acabar com a prisão em delegacias, mas ainda há cerca de 3.600 detentos nestes locais no estado de São Paulo. 20% deles já foram condenados e cumprem pena. Na cidade de Cotia, por exemplo, há superlotação. A capacidade é para 180 presos, mas atualmente 196 pessoas estão detidas no local. Olhando assim do alto, a cadeia pública de Cotia, na Grande São Paulo, parece estar em boas condições. Ela funciona no mesmo prédio onde está a delegacia de polícia. Mas veja essas fotos. Paredes com infiltrações, fiação elétrica exposta, grades enferrujadas. As fotos foram feitas em 2007 pelo Ministério Público, que há 7 anos pede a interdição do prédio. Nós tivemos acesso à ação civil pública. Nela, os promotores definiram a cadeia como um depósito de seres humanos aglutinados e amontoados, sem critérios objetivos de separação, sem um mínimo de dignidade. A situação pouco mudou. A capacidade é para 180 presos, mas atualmente abriga 196, distribuídos em 8 celas. Esta dona de casa, que com medo prefere não se identificar, mora há mais de 12 anos perto da cadeia. Ela conta que já presenciou várias rebeliões e fugas. Uma vez por semana tinha tumulto, grito, tiros para o alto, eu imagino, né? Nós conversamos com o delegado titular aqui de Cotia, Dr. Aloysio Ribeiro, e também com o diretor da cadeia pública, Dr. Cláudio do Rosário, mas eles não quiseram gravar a entrevista. Os dois confirmaram que a situação da carceragem é precária e que os presos ficando no mesmo prédio da delegacia, eles acabam atrapalhando o verdadeiro trabalho da Polícia Civil, que é o de investigar os crimes. Os policiais civis, que têm como função primordial a investigação, param as suas atividades para cuidar de preso. Com isso, a impunidade aumenta a cada dia mais, porque o crime não é investigado, o criminoso não é punido. A impunidade aumenta e a criminalidade com isso também. Em fevereiro do ano passado, o governador Geraldo Alckmin anunciou que até agosto de 2013, nenhum preso estaria em carceragens de distrito policial. Mas os números da própria Secretaria de Segurança Pública mostram que pelo menos 3.600 detentos continuam em cadeias como a de Cotia, 20% deles já condenados. O governador reconhece que a meta não foi cumprida e anuncia um novo prazo para que os presos sejam transferidos definitivamente das carceragens nas delegacias. A nossa meta é, até agosto, nós zeraremos as mulheres. São Paulo será o primeiro estado brasileiro a não ter nenhuma presa mais em cadeia. Vamos inaugurar dois CDPs femininos, só para mulher. Aliás, o CDP feminino tem até berçário, tem lactário, enfim, ele é todo preparado. E esperamos até o final do ano zerar os homens. Apesar do calor desta tarde, as temperaturas já começaram a cair em todo o centro-sul do Brasil. Aqui em São Paulo choveu forte em algumas regiões da capital. O calor deve diminuir consideravelmente nos próximos dias. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Finalmente, uma frente fria rompe o bloqueio atmosférico do ar seco e avança pelo oceano, provocando chuva em todo o centro-sul do país. O tempo fica bastante instável amanhã no sul do Brasil e as temperaturas sofrem queda. A máxima não passa dos 28 graus em Curitiba, 27 em Florianópolis e 26 graus em Porto Alegre. Essa frente fria espalha muitas nuvens carregadas também no Mato Grosso do Sul, onde chove já pela manhã. As pancadas podem ser fortes do norte gaúcho ao Paraná e também no Mato Grosso do Sul, sul e oeste de Minas Gerais, Rio de Janeiro e também aqui em São Paulo.
Todo o estado terá um dia de sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora, mas ainda são pancadas localizadas. O calor diminui e as temperaturas ficam em torno dos 31 graus em Presidente Prudente e 32 em Presidente Bernardes. Na região de Franca, a máxima não passa dos 30 graus. Na faixa leste, o sol aparece pela manhã e a chuva acontece a partir da tarde, podendo ser forte em alguns momentos. Na praia ainda faz calor de 34 graus. Amanhã na capital, máxima de 32, com chuva principalmente à noite. No fim de semana, refresca ainda mais. Máxima de 27 no sábado, com muitas nuvens e chuva a partir da tarde. E de 26 no domingo, com pancadas a qualquer hora do dia. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! E o nível do sistema Cantareira continua caindo. Agora a capacidade está em 18,8%. Segundo a Sabesp, a capacidade é considerada crítica, mas a companhia ainda não vai fazer racionamento na cidade de São Paulo. No entanto, a Sabesp está oferecendo desconto de 30% na conta para quem economizar água. Segundo medições da própria empresa, a economia gerada está em 500 litros por segundo em média. O sistema Cantareira abastece 8 milhões de pessoas da região metropolitana. E por causa da falta de oxigênio, o rio Piracicaba, que já estava secando devido à falta de chuvas, não para de registrar a morte de peixes. Os milhares de peixes mortos pertencem às espécies dourado, curimba e piapara. O aumento da carga de matéria orgânica no leito do rio, que vive a pior seca dos últimos 50 anos, é apontado por especialistas como a principal hipótese para a mortandade. A CETESB informou que não estão descartados novos casos de mortandade de peixes no manancial. As carcaças serão levadas para um aterro sanitário particular em Paulínia. Com a onda histórica de altas temperaturas no estado de São Paulo, algumas agências bancárias fecharam as portas devido ao desconforto causado pelo calor. Nas ruas, a situação é ainda pior para quem precisa enfrentar uma fila, como a do posto da SP Trans, para retirar ou carregar o bilhete único. Aliás, o sistema continua com problemas. Está um calor de fechar o banco, literalmente. Esta agência no Largo Santa Cecília fechou mais cedo porque o ar-condicionado quebrou. Só entrou quem podia resolver suas contas pelos caixas eletrônicos. Já viu o calor fechar a agência de banco? Não, meio impossível, né? É esquisito, não é? É esquisito, sim. Muita gente até entende o lado dos funcionários. Embora a gente vai pagar juros, né, se não pagar hoje, mas eu acho que trabalhar num ambiente é complicado. Né? Acho que é de boa, né? Tudo bem. Dá para relevar. Mas seu José tinha que pagar a conta hoje, dentro da agência, e não gostou. Aí tá ruim, porque precisa pagar a conta e o que é que faz? Você não está trabalhando, não está no calor? Então eles têm que trabalhar também. O Sindicato dos Bancários diz que 50 agências tiveram que encerrar o expediente mais cedo só este ano em todo o estado de São Paulo por causa de problemas no ar-condicionado. O argumento é uma norma do Ministério do Trabalho que diz que a temperatura em ambientes fechados não pode ultrapassar os 27 graus. Sem ar-condicionado na rua, a temperatura no fim da tarde chegou a bater os 30 graus. Para aliviar só mesmo água e muito sorvete. Imagine então o sacrifício de quem tem que enfrentar fila. Tem sido assim todos os dias na porta da SP Trans, no centro de São Paulo. Há semanas, pais e alunos estão com problemas para retirar ou carregar o bilhete único de estudantes, tanto no sistema mensal quanto no regular. Eles não resolvem nada, eles mandam acessar a internet. Não consigo acessar a internet. Não só eu, a população inteira não está conseguindo. Na semana passada, em nota, a SP Trans havia informado que os problemas seriam resolvidos até o final de semana. O prazo passou e nada. Esta já é a 5ª vez que Dona Elaine vem para a fila. Sem bilhete único de estudante, ela paga a passagem integral para a filha. Para ela, resta se abanar com o leque e ter muita paciência. Minha menina começou as aulas na rede estadual dia 27. De 27 para cá, então eu estou gastando 3 para levar ela na escola de manhã, né? 3 eu, 3 ela, 3 para buscar na tarde e para levar no curso de dança que ela faz aqui no Teatro Municipal à tarde. Estava gastando R$12 por dia. Aí precisa do estudante, né? Não dá para estar fazendo
as duas coisas pagando uma passagem de R$3. E o fim de semana será mais longo para quem estiver no centro-oeste, sudeste e sul do país. É que o horário de verão termina às 0 horas deste domingo. Com isso, as pessoas dessas regiões deverão atrasar os relógios em 1 hora à meia-noite de sábado para domingo. O Ministério de Minas e Energia não divulgou ainda um balanço desse período. Nos últimos anos, houve economia média de 4,6% no consumo de energia durante o horário de verão. O objetivo principal da mudança é distribuir melhor o pico de consumo de energia, que habitualmente acontece entre 7 e 9 da noite. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, discute com o ministro da Aviação Civil, Moreira Franco, sobre o fim dos voos particulares no aeroporto Campo de Marte, na zona norte da cidade. O objetivo do governo municipal é dar ênfase ao plano diretor de 2014, que pretende incentivar a urbanização no Campo de Marte. Empresas do mercado imobiliário e arquitetos já apresentaram projetos de parques, shoppings e centro de eventos para serem construídos na região. Inaugurado em 1920, o Campo de Marte foi o primeiro aeroporto do Brasil a operar com voos regulares. Hoje, o local não oferece linhas comerciais regulares e 70% das operações se limitam a helicópteros e jatos particulares. Inicialmente, a área de 2 milhões de metros quadrados pertencia à União, mas em 2008 o governo federal teve que devolver a administração do terreno para a prefeitura, após longas batalhas judiciais. A Associação Brasileira de Medicina cria serviço de apoio para profissionais estrangeiros que estejam insatisfeitos com mais médicos. A AMB, que faz oposição ao programa do governo federal, afirma que o objetivo da entidade é atender médicos tanto de Cuba quanto de outras nacionalidades que necessitem de orientação ou que desejem solicitar refúgio ou asilo político. A AMB também se prontifica a dar um curso para o Revalida, o teste que permite a um médico estrangeiro atuar normalmente no Brasil. Esta semana, a entidade ofereceu um emprego à cubana Ramona Rodrigues, que abandonou seu posto no Mais Médicos em Pacajá, interior do Pará. Ela vai atuar em atividades administrativas e ganhará R$3.000 por mês. No Mais Médicos, ela ganhava menos de R$1.000 mensais. Palácio do Planalto confirma o nome do economista Mauro Borges, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Ele entra no lugar do petista Fernando Pimentel, que vai disputar o governo de Minas Gerais. No entanto, segundo a nota divulgada pela presidência, Mauro Borges irá assumir a pasta apenas interinamente. Antes da decisão de nomear Mauro Borges, a presidente Dilma Rousseff tentava atrair um nome do empresariado. No entanto, o filho do ex-vice-presidente José Alencar, Josué Gomes da Silva, da Coteminas, e Abílio Diniz, da Brasil Foods, declinaram o convite. Primeiro-ministro italiano afirma que vai renunciar ao cargo amanhã. Líder do Partido Democrático é o mais cotado para ocupar o cargo. O premier italiano Enrico Letta anunciou sua decisão hoje, após o Partido Democrático, encabeçado por Matteo Renzi, retirar seu apoio ao governo, alegando que a Itália necessita de uma nova liderança, mais ambiciosa e capaz de tirar o país da crise econômica. Ele deve entregar o cargo amanhã ao presidente Giorgio Napolitano. Letta ficou apenas 10 meses no poder e sucedeu Mário Monti em abril de 2013. Ele foi convidado pelo presidente para liderar um governo de coalizão. A Itália vem vivendo crises políticas recorrentes nos últimos anos. Ministro das Finanças britânico diz que se a Escócia se separar do Reino Unido, vai perder também o direito de usar a libra esterlina como moeda. Após o primeiro-ministro da Grã-Bretanha apelar na semana passada ao coração dos escoceses para que votem contra a independência do país, hoje o primeiro-ministro das Finanças, George Osborne, utilizou um discurso mais duro. Em Edimburgo, capital da Escócia, ele acabou com as expectativas dos defensores da independência, que pretendiam manter a libra esterlina como moeda, além de permanecer na União Europeia e na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. O referendo, que irá decidir o futuro da Escócia, está marcado para o dia 18 de setembro.
E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natália. Vamos falar hoje da Escócia. Imaginem vocês que os escoceses vão votar em setembro num referendo que pode dar ao país a independência. Se isso acontecer, a Inglaterra, a Irlanda do Norte e o País de Gales perderiam 1/3 do território e 1/6 da atual população britânica. A ideia é meio maluca. A humanidade atravessa um período de formação de blocos. É até verdade aqui para nós no Brasil. É o caso do Mercosul, por mais que ele funcione mal e porcamente. Se a tendência é unir, por que é que os escoceses querem se separar? A explicação até que é simples. O governo de Edimburgo, que tem poderes bem limitados com relação ao governo de Londres, é hoje controlado pelo Partido Nacionalista Escocês. Esse partido argumenta que 98% do petróleo extraído no Reino Unido vem da Escócia. Em outras palavras, uma Escócia independente seria rica e não precisaria dos ingleses. Mas se o referendo é em setembro, qual é a novidade de agora? Pois bem, hoje de manhã o ministro britânico das Finanças, George Osborne, esteve na Escócia. Afirmou que caso se tornem independentes, os escoceses precisarão inventar uma outra moeda. Não poderão mais usar a libra esterlina. Isso pode ter sido um checkmate no Partido Nacionalista Escocês. O fim da libra esterlina seria um soco no estômago do sistema bancário da Escócia e criaria fuga de capitais, recessão e desemprego. O ministro Osborne pertence ao Partido Conservador. Em poucas horas, ele foi apoiado por seus adversários trabalhistas e liberais democratas. Em outras palavras, ninguém quer em Londres que a Escócia vá embora. As pesquisas mostram que essa também é a opinião de 47% dos escoceses, contra 38% que querem independência. A Escócia existe com sua identidade territorial há quase 12 séculos, mas só a partir de 1707 é que ela se juntou com a Inglaterra para o embrião do atual Reino Unido. Mas faz de conta que a Escócia virou um país independente. O uísque escocês vai ficar mais barato ou mais caro? Pois eu não tenho a mínima ideia. É assim que o mundo gira. Boa noite. Na Rússia, o governo proíbe a adoção de crianças para países que legalizaram a união homossexual. Com a medida, jovens russos não poderão ser adotados por casais ou solteiros que morem em países que permitam um casamento gay. De acordo com o primeiro-ministro da Rússia, dessa forma, as crianças terão seus direitos e interesses protegidos. A legislação afeta 15 países, entre eles Brasil, Dinamarca, França e Nova Zelândia. No início do ano, a Rússia registrava mais de 100 mil órfãos. Supremo Tribunal Federal nega novo julgamento para 4 condenados no mensalão petista e diz que embargos infringentes não dão direito à rediscussão do tamanho da pena. A corte se posicionou contra os recursos de José Roberto Salgado e Vinícius Samarani, ex-dirigentes do Banco Rural, Ramon Rollerbach, ex-sócio de Marcos Valério, e Rogério Tolentino, ex-advogado de Valério. Os 4 já estão presos. Os recursos já tinham sido negados pelo presidente da corte, Joaquim Barbosa, mas os condenados entraram com um novo pedido para que a decisão fosse a plenário. No julgamento, os ministros concluíram que somente tem direito aos embargos infringentes, que é o recurso que pode garantir uma segunda chance a condenados, os réus que no julgamento do processo garantiram pelo menos 4 votos pela absolvição, e esse não era o caso desses 4 réus. O STF também definiu hoje que os embargos infringentes não dão direito à rediscussão do tamanho da pena. Ora, se o agravante não pode atacar a decisão que julgou procedente a ação penal, por não haver 4 votos divergentes, não é possível recorrer contra uma parte da decisão, mais precisamente a dosimetria. Com a decisão de hoje, o STF pode começar já na semana que vem a analisar os recursos apresentados por quem obteve os 4 votos para a absolvição. São os casos dos petistas José Dirceu, José Genuíno e Delúbio Soares. Eles tentam reverter a condenação pelo crime de formação de quadrilha. O primeiro que deve ter o caso analisado é Delúbio Soares. O relator dos embargos infringentes é o ministro Luiz Fux. Dirceu e Delúbio estão presos no complexo da Papuda. Genuíno cumpre prisão domiciliar provisória em Brasília por problemas de saúde, enquanto aguarda uma decisão final do presidente do STF, Joaquim Barbosa. O ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, é titular de 3 contas bancárias na Espanha, onde fez a sua primeira escala na Europa durante a fuga que terminou na semana passada em sua prisão na Itália.
Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, as contas na Espanha foram abertas em conjunto com sua mulher, Andréa Eunice Haas. As quantias movimentadas e os nomes dos bancos são mantidos em sigilo pela Polícia Federal. Segundo as investigações, uma dessas contas financiou a compra de um carro em nome da mulher de Pisolato. O veículo foi encontrado na Itália. Finalmente voltou a chover em São Paulo, mas o temporal que atinge a região metropolitana provoca transtornos. A repórter Fernanda Azevedo está na região do Ipiranga e tem outras informações. Fernanda? Gabriel, olha, a gente torce tanto para chover, né? E quando chove, a cidade de São Paulo acaba tendo que enfrentar os transtornos com os alagamentos. A região aqui do Ipiranga foi uma das mais atingidas nessa tarde. A região ficou em estado de alerta para alagamento das 6 às 6h50. Aqui na Avenida Abrão de Moraes teve alagamento. A gente vê, assim, ainda marcas da passagem da água do córrego do rio Ipiranga. Neste momento não tem mais alagamento nessa região, mas ainda tem bastante lama, folhagem e falta luz aqui nessa região onde nós estamos. A região da Vila Mariana também foi muito afetada. A Avenida José Maria Whittaker ficou alagada também nos dois sentidos. E 3 árvores caíram na Vila Mariana. Na rua Doutor Amâncio de Carvalho, uma árvore caiu sobre um carro e os bombeiros estão lá no local fazendo o resgate. Essa região deve ser, então, evitada neste fim de tarde pelos motoristas porque há bloqueio total da avenida. Aqui na região do Ipiranga, já saiu do estado de alerta, mas ainda está no estado de atenção porque pode voltar a chover, o céu está escuro, as nuvens carregadas. E apesar da chuva ter sido intensa, ter sido muito forte, a região onde mais a gente torce que chova, que é na área da represa da Cantareira, não choveu tão forte assim. Gabriel. Muito obrigado, Fernanda. Líderes do movimento Sem Teto se reúnem com a presidente Dilma Rousseff em Brasília. Ontem, o movimento fez uma manifestação pela cidade que terminou em confronto com a polícia em frente ao Palácio do Planalto. Antes do início da reunião, alguns integrantes do MST presentearam a presidente Dilma Rousseff com produtos do campo. Em seguida, passaram a discutir uma carta do movimento com os problemas da reforma agrária e suas possíveis soluções. A formalidade da reunião contrastou com o protesto de ontem, que terminou em confronto com a polícia. A marcha do MST reuniu cerca de 15 mil sem teto e percorreu as ruas de Brasília. Na Praça dos Três Poderes, houve tumulto. Pelo menos 30 policiais e 2 manifestantes ficaram feridos, segundo a Polícia Militar. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Cruzeiro perde no Peru na estreia da Libertadores da América e o jogador Tinga é vítima de racismo. Celso Cardoso. Triste, Estela, muito triste. Cada vez que o meio-campista tocava na bola, era possível ouvir parte da torcida do Real Garcilaso imitar o som de macacos. A situação revoltou o jogador e despertou a solidariedade até da presidente Dilma Rousseff, que se manifestou em sua conta no Twitter. O Cruzeiro perdeu o jogo por 2-1. O Cruzeiro começou bem o jogo contra o Real Garcilaso no Peru. Cobrança de escanteio e Bruno Rodrigo, de cabeça, abriu o placar para a Raposa, 1-0. O troco dos peruanos veio no começo do segundo tempo, também num escanteio. Rodrigues desviou e Brites completou para o gol, 1-1. 10 minutos depois foi a vez de Rodrigues deixar o dele. Fábio não achou a bola e o camisa 11, quase em cima da linha, virou o jogo. E ficou nisso. Garcilaso 2, Cruzeiro 1. E o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, também pediu à Conmebol alguma ação em relação a esse crime de racismo. Estela, o racismo é um câncer no futebol. Na Europa, a gente teve já vários exemplos. A torcida da Lazio, especialmente na Itália, foi punida algumas vezes por esse comportamento, mas a FIFA tem lutado contra isso. A Conmebol costuma ser um pouco menos rigorosa nas questões disciplinares. Então, o que se espera, o ministro dos Esportes se manifestou com o próprio posicionamento da presidente Dilma, que escreveu no Twitter se solidarizando com o jogador Tinga. Espera-se que a Conmebol tome realmente uma medida um pouco mais rigorosa. No mínimo, um jogo com portões fechados para a equipe peruana. Além da Dilma Rousseff, o Tinga também contou com o apoio de
outros jogadores, companheiros de Cruzeiro, jogadores de outros clubes, porque é inadmissível esse tipo de comportamento nessa fase. E que é frequente no futebol. Mas aqui na América do Sul nem tanto. O que surpreende no Peru, um dos principais ídolos da seleção peruana é moreno, mulato, negro, que é o Cubijas. Quer dizer, então não faz o menor sentido esse tipo de comportamento. Me chamou a atenção a frase do Tinga: trocaria todos os meus títulos por uma igualdade racial. E olha, Celso, o Flamengo também não começou bem a Libertadores da América. O time carioca foi derrotado no México pelo León. Vamos aos gols. No México, o Flamengo conseguiu resistir aos ataques do León até os 31 minutos, quando Bozelli, de pênalti, fez o primeiro da equipe da casa, 1-0. No final da primeira etapa, Elano cobrou falta na cabeça do paraguaio Víctor Cáceres, que botou para dentro. Tudo igual, 1-1. Só que 7 minutos depois, os mexicanos conseguiram o gol da vitória. Arizala aproveitou o bate-rebate e definiu o placar. León 2, Flamengo 1. E hoje tem mais brasileiros em campo na Libertadores da América. Em Curitiba, o Atlético Paranaense recebe o Strongest da Bolívia. A grande novidade do Furacão é o atacante Adriano, que deve iniciar a partida no banco de reservas. O outro brasileiro em campo nesta noite é o Grêmio, que estreia no chamado Grupo da Morte contra o tradicional Nacional do Uruguai. Uma equipe tradicional, né? O pessoal aí tá preparando material para nos passar da equipe deles. E eu assisti a primeira partida da pré-Libertadores. É uma equipe bem competitiva, uma equipe que tem como qualidade isso, essa questão do futebol uruguaio já de ter bastante raça. Então uma equipe que tem tradição e que com certeza vai nos dar trabalho. Vai ser a minha estreia em competição sul-americana, mas a expectativa é a melhor possível, é ter tranquilidade e tratar esse jogo como uma decisão, que a gente vem encarando todos os jogos dessa forma, e jogar com tranquilidade, com personalidade. Acho que fazer o que a gente vem fazendo nos campeonatos nacionais também nesse campeonato sul-americano. Campeonato Paulista, ontem teve jogo adiado da primeira rodada. A Ponte Preta recebeu o Ituano em Campinas e se deu mal. Encerrou a série de 3 vitórias seguidas com derrota. No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta saiu na frente do Ituano com o atacante alemão cobrando pênalti, 1-0. No segundo tempo, a reação do time de Itu começou na falta bem batida por Anderson Salles, 1-1. 2 minutos depois, o Ituano virou o placar com Rafael Silva tocando com categoria para o gol de Daniel. E aos 40, ele de novo. Rafael Silva aproveitou a lambança de César e Fernando Bob para bater cruzado e definir o marcador em Campinas. Final, Ponte 1, Ituano 3. E por hoje é só, Estela. Muito obrigada, Celso. Uma boa noite para você. Até amanhã. E é com você, Gabriel. Uma exposição de fotografias ao ar livre tenta resgatar histórias dos moradores de um dos bairros mais antigos de São Paulo. O projeto Inside Out registra nas paredes do Bom Retiro, na zona central da cidade, 150 retratos de pessoas que se instalaram na região famosa pelo comércio. Difícil não notar a novidade. É uma boa ideia, porque pelo menos a gente lembra das pessoas que faz tempo que não vê, né? Quem passa pelas ruas do Bom Retiro, de carro ou a pé, logo se depara com elas. São caretas, sorrisos, sentimentos registrados pelo fotógrafo argentino Pablo Saborido. Foi muito rico pela parte humana, né? Se relacionar, conhecer pessoas de muitas idades diferentes, origens diferentes. Todo mundo tem uma pequena história, assim. E isso foi muito rico. Pablo participa do projeto que nasceu na França e que já ganhou várias cidades do mundo. Tentar, por meio das fotos, resgatar as histórias de cada região. Em São Paulo, a ideia foi concretizada pela Associação A Casa do Povo, que quer levar cultura para as ruas de um dos bairros mais tradicionais da capital. Foi uma intenção mais voltada para a cidade mesmo de São Paulo, de mostrar uma outra imagem desse bairro, de mostrar uma imagem talvez um pouco quebrando os preconceitos que as pessoas têm do Bom Retiro às vezes, com a proximidade com a Cracolândia, de mostrar que o Bom Retiro tem uma riqueza, que tem várias nacionalidades, que tem várias comunidades, mas que podem também se juntar dentro de um projeto só para fazer uma coisa legal. As fotos gigantes espalhadas pelas fachadas e muros do Bom Retiro
revelam mais do que a expressão de cada pessoa fotografada. Contam a história de um bairro inteiro. Com uma foto da coreana Lisa Un, que chegou por aqui em 1975 em busca de oportunidades. Como ela, outros 50 mil coreanos também escolheram o Bom Retiro e a capital paulista para viver. Costurava a roupa e bordava a roupa, né? Aqui começou assim, aí eles trabalhavam a confecção, aqui eles ganhavam um pouquinho de dinheiro, aí começaram a abrir lojas próprias. Aqui começou começou 2, 3, aqui viramos até confeccionista de aqui, Bom Retiro, quase 90% de imigração coreanas. E andando aqui pelo bairro, a gente vê como é forte, né, essa presença, né, da comunidade coreana aqui no Bom Retiro. Como a dona Lisa falou. E olha só que interessante, caminhando por aqui, a gente encontrou um jornal, né, que traz notícias aqui do Brasil e notícias também da Coreia, escrito, né, nas duas línguas, em português e também em coreano. Assim, dona Lisa, o pessoal se sente mais em casa, né? Claro, que sente muito casa, porque estou vendo que é jornal, que a gente mostra um pouquinho de acontecimento aqui no Brasil e de São Paulo e do Coreia também. Marina não mora no bairro, mas foi fotografada. Há 1 ano e meio trabalha aqui e já aprendeu a gostar do lugar onde escolheu para exercer a sua profissão de curadora. O bairro ele tem uma escala humana muito bacana, muito gostoso. As calçadas são largas, que são coisas que em São Paulo você não vê tanto. É um bairro bastante família. Já o publicitário Sérgio, este sim é morador antigo do bairro e não poderia deixar de ser fotografado. Cada pedacinho do bairro traz uma lembrança. Aliás, só boas lembranças, como o Parque da Luz, onde frequenta desde criança. Até hoje é o meu lugar predileto, que é um jardim do final do século XIX, que está muito conservado. E todas as árvores que eu conheci já cresceram mais de 60 anos junto comigo. E continuamos falando de cultura no comentário de César Job. O grupo catalão La Fura del Baus volta a São Paulo de maneira bem menos sensacional, mas não menos criativa. Em vez de uma trupe, mandou uma intervenção feita de luz e vídeo para a apresentação da trilogia romana de Ottorino Respighi pela Orquestra Sinfônica Municipal, sábado e domingo no Teatro Municipal. No palco, apenas a orquestra e o maestro John Nashlin. Tudo o que acontece em volta é a participação do Fura. O espetáculo foi criado e apresentado assim nas termas de Caracalla, na Itália. O grupo, conhecido por mega coreografias, como a abertura dos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992 e que já esteve em São Paulo nos anos 90 e há 4 anos, surpreende agora com esta intervenção eletrônica. O público paulista, acostumado às suas acrobacias em grandes espetáculos, pode estranhar, mas certamente vai gostar. O Fura, nos últimos tempos, tem feito montagens operísticas e de teatro tradicional, usando sua extraordinária criatividade. Uma amostra desse resultado está aqui, para um público curioso de música com efeitos especiais. Longe daqui, o artista plástico brasileiro Ernesto Neto abriu hoje uma grande mostra no Museu Guggenheim de Bilbao, na Espanha. Aquele com desenho audacioso do arquiteto canadense Frank Gehry. E a arte de Neto combina perfeitamente com as volutas neobarrocas de Gehry. O artista, um dos brasileiros com o melhor trânsito no circuito internacional, com obras nos acervos de museus importantes como o Centre Pompidou de Paris, apresenta 55 trabalhos dos anos 80 até alguns inéditos, realizados especialmente para essa exposição. Alguns de imensas dimensões. Um deles ocupa todo o átrio do museu, inclusive na altura. Em sua maioria são obras de imersão, sejam penetráveis ou de contato, pelo tato ou pelo olfato. Um dos objetivos principais desse criador incomum é despertar os sentidos do público visitante. A intenção já está no título, O Corpo que Me Leva. A mostra fica em cartaz até 18 de maio e quem estiver por perto nesse período e ainda não conhece esse museu, deveria aproveitar o gancho e ir até lá. Garanto que não vai se arrepender. E aqui mesmo, o artista Bartolomeu Gelpi se espalha hoje pela Vila Madalena, ocupando todo o espaço da Galeria Central e mais o Ateliê 397.
Na galeria, uma amostra de obras recentes de fase inédita. No ateliê, 2 sites específicos realizados diretamente sobre a alvenaria. Nos trabalhos de ambos os endereços, a baleia e a montanha são referências recorrentes, como a indicar uma ressurreição e uma ascensão. De fato, esses trabalhos são muito diferentes dos anteriores do artista, imbuídos da obsessão da linha reta. E entre os 2 endereços, um shuttle, para maior conforto do público. Boa noite. Caio Silva de Souza, o jovem suspeito de acender o rojão que matou o cinegrafista da TV Bandeirantes, confirmou que há pessoas que aliciam jovens em manifestações. As declarações foram publicadas pelo jornal Extra do Rio de Janeiro, que teve acesso ao depoimento dele à polícia. Hoje à tarde, o corpo do cinegrafista Santiago Andrade foi cremado. Desde as 7 da manhã, familiares, amigos e colegas de trabalho se despediram do cinegrafista da TV Bandeirantes no Memorial do Carmo, no Caju, zona portuária do Rio. A partir das 11h30, o velório foi fechado para a família e teve início a cerimônia de cremação. Santiago Andrade, de 49 anos, permaneceu 4 dias em coma e teve morte cerebral confirmada na última segunda-feira. Ele deixa a viúva, uma filha e 3 enteados. Os 2 suspeitos pelo ataque já estão presos temporariamente. Fábio Raposo, de 22 anos, havia confessado a participação no crime, mas alega ter passado o rojão para Caio Silva de Souza, de 22 anos. Em entrevista à TV Globo, Caio confessou ter lançado o rojão, mas no depoimento ao jornal Extra, ele mudou a versão. Disse que foi incentivado a disparar o rojão e quem acendeu o explosivo foi o próprio Fábio. Caio teria apenas segurado o artefato e colocado no chão, já aceso. De acordo com o jornal Extra, Caio admitiu que há pessoas que aliciam jovens e ainda oferecem quentinhas aos manifestantes. No depoimento a que o jornal teve acesso, Caio teria dito que já foi convidado a participar de forma remunerada dos protestos, mas negou conhecer as pessoas que o convidaram. Segundo o depoimento de Caio, publicado pelo Extra, os partidos que participam dos protestos são os mesmos que pagam os manifestantes. Ele cita o PSOL, o PSTU e a Frente Independente Popular. O advogado que defende Caio Souza e Fábio Raposo já havia declarado que os manifestantes chegavam a receber R$ 150 por dia de protesto, mas o nome das organizações não foi revelado. A revista Veja teve acesso a uma lista de pessoas que fizeram doações ao grupo Black Bloc. Entre os mencionados na contabilidade estão 2 vereadores do PSOL, um delegado e um juiz. De acordo com a reportagem da revista Veja, a tabela com a contabilidade foi repassada por Elisa Quadros, conhecida como Sininho, em um grupo fechado do Facebook. Na lista dos que fizeram doações estão os vereadores do PSOL, Renato Cinco e Jefferson Moura. Os 2 doaram, respectivamente, R$ 300 e R$ 400. O delegado Zacconi teria doado R$ 200 e o juiz Damasceno, R$ 100. O total arrecadado foi de R$ 1.690. O suposto pagamento também foi mencionado por Sininho no Facebook dela. A ativista cita que durante uma reunião políticos deram dinheiro e que foi feita inclusive uma prestação de contas. Sem citar nomes, ela escreveu que na ocasião as doações foram em nome de civis e não de políticos. A assessoria de Jefferson Moura admitiu que a doação partiu de funcionários do gabinete do parlamentar, mas afirmou que o vereador já estava de recesso quando os militantes pediram as doações. Já a assessoria de Renato Cinco informou que o vereador está fora do Rio de Janeiro e não foi localizado. O delegado Zacconi confirmou a doação, mas disse que não sabia que o dinheiro seria destinado aos Black Blocs. O juiz Damasceno, por sua vez, negou ter contribuído financeiramente para qualquer manifestação ou entidade da sociedade civil que as convoque. E neste momento, no Rio de Janeiro, é realizado outro protesto contra o aumento da passagem de ônibus. A concentração começou na Candelária, no centro da cidade. A PM acompanha o ato e informou que a manifestação transcorre sem tumultos. E a Polícia Militar Paulista vem treinando há pelo menos 3 meses um grupo para atuar desarmado nas manifestações. Apelidado de Tropa do Braço, o grupo vai retirar das manifestações pessoas que demonstrarem intenção de praticar atos de vandalismo. Os PMs vão usar apenas algemas e cacetetes e contarão com a ajuda de agentes infiltrados para identificar e retirar das ruas manifestantes que estejam causando tumulto em atos.
A seguir, após protestos violentos e mortes, o governo da Venezuela manda prender opositores. E tempestade de neve nos Estados Unidos. 9 pessoas morreram e mais de 300 mil estão sem energia elétrica. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Como nós vimos, o advogado dos acusados pela morte de Santiago Andrade, o cinegrafista da Band, acusa partidos políticos de financiarem vandalismo nas manifestações de rua. Hoje recebemos o prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida, reeleito em 2012, presidente do CONDEMAT, Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, e também filiado ao PT desde 1984. Prefeito, obrigado por estar conosco. Bom, prefeito, começando com essa notícia que surpreendeu a todos, a declaração desse advogado, de que partidos políticos e políticos é que estão financiando, principalmente jovens pobres, dando R$150, ele falou até o valor, para participarem dessas manifestações e aí acionarem material que é considerado de guerra e etc. O senhor acha isso possível, viável? Entende que essa é uma acusação que faz sentido? Muito boa noite, Maria Lídia. Boa noite a você que acompanha a TV Gazeta. Olha, eu também fiquei surpreso, como acredito que todos os brasileiros, com esse tipo de notícia. Primeiro que é inadmissível você imaginar que alguém financie baderna. Alguém que sai de casa com o propósito de ir para um local para tirar bomba ou quebrar alguma coisa, qualquer ato de vandalismo. Eu sou de uma época que a gente sempre participou de manifestação. No final da década de 80, nós lutamos muito para sair do regime militar e implantar a democracia. E a coisa mais importante que a gente sempre via era, numa manifestação, você ter a cobertura da imprensa. Era como se a imprensa estivesse protegendo o manifestante. Hoje está o contrário, hoje a gente está vendo as pessoas agredirem a imprensa, destruírem patrimônio. Mas o senhor acha que isso interessa a partido político e a políticos? Olha, precisa ser apurado, precisa ser investigado. Agora, se isso estiver ocorrendo, é lamentável que um partido político se preze a fazer esse tipo de papel. Prefeito, mais que lamentável, é muito grave, porque esse advogado faz uma denúncia pública, ele generaliza, não nomina... se recusa a isso e, com isso, ele coloca sob suspeita todos os partidos, inclusive o seu, PT, todos ficam sob suspeita. O PT deve tomar, e os outros partidos, alguma atitude, uma interpelação judicial, leva esse advogado na frente do juiz e fala, agora conta aí, a quem o senhor está se referindo, o que é que o senhor sabe efetivamente? O senhor acha que deve ir fundo nisso? Não, eu acho que precisa ser apurado porque, infelizmente, o Brasil não convivia com esse tipo de manifestação. O Brasil sempre foi um país da paz e, lamentavelmente, nos últimos anos, principalmente do ano passado para cá, esse tipo de manifestação começou a acontecer. Mas deve levar à frente, o juiz deve fazer alguma coisa ou só lamentar? Não, tem que ser apurado, tem que ir às últimas consequências. Afinal de contas, o povo brasileiro, que quer um país melhor, não admite violência. Agora, como é que o senhor via? As autoridades, o governo do estado, o próprio governo federal, existe uma perplexidade. Tá havendo uma espécie de leniência, uma demora para agir? Afinal, as primeiras manifestações começaram lá atrás, em junho do ano passado. Depois, muitas, e a violência vai num crescendo. O senhor acha que está havendo uma moleza, digamos, por parte de uma ação, inclusive do governo federal? Eu acredito que sim. E aí eu acho que serve para todas as esferas de governo, governos municipais, estaduais e federais. Por quê? Eu acho que uma das coisas que contribui para esse tipo de ato é exatamente a impunidade. Na medida que não acontece nada com quem fez já tantas barbaridades pelo país afora, quantos patrimônios privados foram destruídos? Quantas agências de carro? Vida, quantos ônibus? Já temos a questão, lógico, vida. Quantos ônibus foram queimados? Quantas vidas serão ceifadas? Como a legislação brasileira é muito, eu diria, muito... aceita esse tipo de coisa, porque a pessoa está lá cometendo um crime, vai lá, presta um depoimento, horas depois está solto, está em liberdade. O senhor acha que tem que haver endurecimento da lei? Eu acho que vandalismo e isso que aconteceu no Rio de Janeiro
tem que ser condenado por toda a população brasileira e a lei tem que ser dura nesse caso. Isso é crime. Teme, prefeito, que se prosseguir, porque há aí um agendamento de manifestações, isso deve recrudescer, segundo as informações que nós já temos, na época da Copa do Mundo, nesse ano eleitoral, pode haver aumento da violência. O senhor teme que possa haver uma contaminação nas urnas e prejudicar a candidatura à reeleição de Dilma Rousseff? Não, eu não sei, eu não acredito que não. Acho que o povo brasileiro sabe distinguir bem as coisas. O país está sendo bem administrado pela presidenta Dilma, o país está sob controle, a economia está controlada. Eu não acredito, até porque, olha o que aconteceu. As grandes manifestações que o povo foi para a rua exigindo rapidez nas ações políticas, elas começaram a diminuir na medida que esses grupos foram tomando conta. Porque o cidadão que quer um país melhor, ele não admite esse tipo de coisa. Então, a violência não combina com a participação popular. Onde tem violência, a tendência da população é não ser conivente com esse tipo de coisa. Mas a minha pergunta foi se o senhor acha que isso pode prejudicar a candidatura de Dilma, porque eu já vi que no seu partido há pessoas que estão preocupadas também com isso. Eu acredito que não. Tem que haver de imediato um controle. Não, eu acredito que não. Eu acredito que a população sabe distinguir perfeitamente o joio do trigo aí, a população sabe o que a presidenta Dilma está fazendo, sabe que ela não é conivente com esse tipo de coisa e sabe também que determinadas mudanças não dependem só dela. Por exemplo, ela apresentou na época das manifestações uma série de medidas ao Congresso Nacional. O que aconteceu no Congresso Nacional de lá para cá? Esperou apenas acalmar as manifestações. Nenhuma lei foi aprovada, nada se mudou. Mas ela tem a bancada lá de majoritária, de tantos partidos que fazem base da base parlamentar, que compõe a base parlamentar de Dilma, né? Não é nessa simplicidade. A base para garantir a governabilidade não é essas mudanças bruscas que o país exige e precisa ter. Prefeito, eu agradeço muito a sua entrevista. Muito obrigada por essa reflexão, por expressar o seu pensamento. Uma boa noite. Muito obrigado pela oportunidade aqui. Estela. A presidente da Argentina acusou o mercado financeiro de tentar desestabilizar seu governo. Em discurso ontem, Cristina Kirchner também culpou empresários por remarcarem os preços sem justificativa e disse que as redes de supermercados que contribuem com isso poderão sofrer consequências pelo que ela chama de especulação de preços em produtos básicos. A crise financeira argentina atingiu o pico no final de janeiro com a desvalorização do peso, que recuou 15% em apenas 2 dias. O governo venezuelano pediu hoje a prisão de líderes da oposição e outros adversários políticos acusados de liderar uma manifestação que terminou com 3 mortes. Entre os que receberam um mandado de prisão está um dos mais conhecidos líderes da oposição, Leopoldo López. Algumas de suas acusações incluem homicídio, terrorismo e danos à propriedade pública. O protesto de ontem contra o governo de Nicolás Maduro foi o mais intenso desde sua posse e o presidente chamou o evento de golpe de Estado. Inflação, criminalidade e falta de produtos básicos foram alguns dos temas que impulsionaram as manifestações, que terminaram com 3 mortes, dezenas de feridos e cerca de 80 detidos. Oposição e governo trocam acusações. Tempestade de neve nos Estados Unidos deixa mais de 300 mil pessoas sem energia elétrica. 9 pessoas morreram. A região sudeste foi a mais afetada e as autoridades afirmam que a queda de energia pode atingir mais localidades nas próximas horas. A nevasca causou o fechamento de estradas e aeroportos. O país tem sofrido com clima frio desde setembro. De lá até agora, 13 pessoas já morreram, a maioria em acidentes de trânsito causados pelo mau tempo. Furacão atinge a Inglaterra e piora os estragos causados pelas enchentes. A região sudoeste do país enfrenta cheias desde o início do ano. De acordo com as autoridades, esse foi o janeiro mais chuvoso dos últimos 250 anos. Homens armados com explosivos atacam uma cidade do nordeste da Nigéria. O grupo, que pertence a uma seita islâmica, matou 51 pessoas. 20 meninas de uma escola local foram feitas reféns. Há 4 anos, uma guerra religiosa entre muçulmanos e cristãos mata milhares de pessoas no país.
Controle da internet pelo governo gera novos protestos na Turquia. Um grupo marchava em direção ao parlamento quando houve confronto com a polícia, que usou jatos d'água para dispersar a multidão. O governo da Turquia aprovou no início do mês uma lei que autoriza maior controle do Estado sobre o universo online. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. Tire suas dúvidas sobre esquizofrenia. Hoje, 10h30 da noite no Tudo Seu.